Olá, bom dia. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos para mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Bom dia nessa linda manhã de quarta-feira, nublada, mas um tempo bom. Sejam muito bem-vindos aqui à página do Lar de Paulo. Hoje nós vamos voltar um pouquinho no estudo do capítulo 10, no item 16, da indulgência. Bom dia, seja muito bem-vinda. Como eu estou falando, hoje nós vamos voltar lá um pouquinho no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, para mais um estudo aprofundado da indulgência. Esse assunto tão importante e que nós precisamos tanto aprofundar e colocar em prática. Bom dia, Ivaneide, bom dia a todos aqueles que chegaram, sejam todos muito bem-vindos. E nesse momento, se possível, vão para um lugar confortável, para um lugar tranquilo, para que vocês possam se concentrar nesse momento presente. Bom dia, Marta, seja bem-vinda. Para que vivamos esse momento, se entregue a esse momento presente. Sinta essa música lá no fundo. Ouça. Respire fundo. Feche os olhos. Pausadamente, respire fundo. Sinta esse momento. Entregue a sua vida nas mãos de Deus. Pedimos a proteção dos nossos amigos espirituais, os nossos anjos guardiães, que sempre nos proteja, para que continue nos protegendo, nos induzindo, nos intuindo, sempre no caminho do bem. Sinta Jesus te envolvendo nesse momento. Sinta Jesus te abraçando, colocando você no colo. Imagine Jesus impondo as mãos sobre a sua cabeça e das mãos dele sai um raio de luz que vai se irradiando por todo o seu corpo, passando pela sua cabeça e tirando todos os pensamentos negativos. Vai em direção ao seu coração e tira esse aperto, tira essa angústia, tira essa ansiedade que tanto te aflige. Vai se irradiando por todos os seus órgãos e vai em direção às suas pernas para que te dê força, para que sustentação, para enfrentar todos os obstáculos que porventura surgirem. E essa luz se irradia por todos os cômodos da sua casa ou pelo lugar em que você estiver nesse momento. Imagine essa luz se irradiando e entrando por todos os cômodos, essa luz que leva paz, que leva tranquilidade, que leva harmonia. E essa luz vai se irradiar por todas as pessoas que você imaginar nesse momento, os seus familiares, algum amigo. E pedimos a proteção também nesse momento, que essa luz vá em direção a todos aqueles que estão precisando de uma cura. Cura de uma doença, cura de uma aflição, de um câncer, de uma doença mais grave, do Covid, e tire todas as dores, todas as angústias, todos os sofrimentos. Dê força para todas essas pessoas que mais precisam superar essas adversidades, que tenham resiliência para suportar e tirar lições de todos os obstáculos enfrentados. Pedimos intuição para o estudo dessa manhã de quarta-feira. Que assim sejam. Vocês que chegaram depois, sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo. Hoje nós vamos voltar um pouco lá no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 16, indulgência. Bom dia, Gleiciane. Por que vedes um argueiro no olho do vosso irmão, vós que não vedes uma trave no vosso olho?
Ou como dizeis ao vosso irmão: deixai-me tirar o margueiro do vosso olho, vós que tendes uma trave no vosso? Hipócritas, tirai primeiramente a trave do vosso olho, e então vereis como podereis tirar o argueiro do olho do vosso irmão. Essa passagem está no capítulo 7 do Evangelho de São Mateus, versículos 3, 4 e 5. E eu começo o tema central dessa manhã, desse estudo, perguntando para você: você costuma criticar as outras pessoas? Quando um amigo te dá uma resposta atravessada, você fica logo com raiva e começa a falar mal dele? Quando um colega de trabalho faz algo com você que você não gosta, você corta relações com essa pessoa? Se um amigo se divorcia, você passa essa notícia para frente e fica falando: eu imaginei que também eles não eram tão felizes assim, e fica propagando essa notícia, o mal? Bom dia, Carla, seja bem-vinda. Então, todas essas atitudes sutis que nós praticamos, que nós fazemos, tem a ver com o nosso tema de hoje, que é a indulgência. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal da outra pessoa sem antes ver o que está em nós. Mas você deve estar se perguntando: o que é mesmo indulgência? Indulgência é aquela postura complacente, compreensiva, que nós adotamos em relação às imperfeições das outras pessoas. Ser indulgente é relevar, é perdoar, é esquecer, é dissimular diante de um comportamento reprovável de um semelhante nosso. É a nossa postura em relação a outra pessoa. É um olhar mais compreensivo com relação ao outro. Porque a indulgência não vê os defeitos do outro. Ou se vê, evita falar deles, evita divulgar esses defeitos, evita propagar esses defeitos do outro. E o verdadeiro cristão, ele desenvolve essa postura de indulgência, de complacência em relação aos outros. Porque nós temos o costume de ser indulgentes somente com relação àqueles que amamos. Bom dia, Estela, seja muito bem-vinda. Nós somos complacentes, compreensivos com aqueles que nós amamos. Você que tem filho vai concordar comigo, porque o indulgente é o melhor advogado de defesa que alguém pode ter. Se o seu filho faz algo errado, então, às vezes tem uma postura incorreta, faz algo em desfavor de outra pessoa, se alguém vai falar mal do seu filho, você logo procura justificar aquela conduta. Arruma explicações para as atitudes dele. Como eu falei, o indulgente é o melhor advogado de defesa que alguém pode ter. Mas o problema é que é aquela frase: aos amigos tudo e aos inimigos a lei. Quer dizer, nós somos indulgentes só com quem nós amamos. Essa frase resume bem quem nós somos. Nós temos que entender que a lei de progresso é para todos. Da mesma forma que eu preciso de indulgência, que as outras pessoas sejam indulgentes comigo, eu também tenho que ser com as outras pessoas. Mas se nós somos indulgentes com quem nós amamos, por que é tão difícil ser indulgente com as outras pessoas? Com aquelas pessoas que nós temos menos convivência, com os outros de fora. Por que é tão difícil? E o primeiro ponto é porque que explica essa falta de indulgência é o nosso estágio evolutivo. Nós somos muito imperfeitos. Nós somos, numa escala evolutiva, nós estamos no primeiro degrau, nós estamos engateando ainda, eu, você, todos nós.
E nós estamos aqui encarnados nesse planeta de provas e expiações justamente para evoluir. E nesse estágio evolutivo que nós estamos, é muito mais fácil, é muito mais cômodo nós criticarmos as outras pessoas do que encontrar virtudes nessas outras pessoas. É mais fácil criticar do que elogiar, porque nós somos muito vaidosos e orgulhosos. Nós sempre nos achamos melhor do que as outras pessoas. E nós precisamos diminuir a outra pessoa para a gente ressaltar as nossas virtudes. A gente só enxerga a maldade nos outros, enxerga somente os defeitos. Nós temos uma dificuldade muito grande de ver as qualidades das outras pessoas. Bom dia, mãe! Então, muitas vezes a gente fala assim, nossa, a Ivaneide, ela ficou antipática depois que ela arrumou tal emprego. Ela mudou muito. E aí a gente começa a pegar com melindre, com picuinha. Fica com raiva, começa a falar mal dessa pessoa para outro amigo, para um familiar. Esquecendo-se de que ela já me ajudou muito. Ela pode estar passando por um momento difícil naquele momento, né? Um momento difícil naquela hora que ela me encontrou, que ela às vezes não deu a devida atenção, a atenção que eu esperava que ela fosse ter comigo. Então a gente precisa observar as qualidades das outras pessoas. Ao invés de ressaltar as virtudes, os defeitos, ressaltar as virtudes ao invés de enaltecer, de propagar os defeitos, porque nós todos temos defeitos, todos. E o segundo motivo por que nós somos assim são as relações competitivas. Nós somos muito competitivos. Imagine, por exemplo, você está com o seu marido em algum lugar e passa uma mulher bonita. Você pode até achar essa mulher bonita, mas imediatamente a gente já procura algum defeito nela. Ela é tal coisa, ela é feia, ela é burra, sabe? A gente já procura colocar defeitos mesmos nessa outra pessoa. Por quê? Porque a gente precisa enaltecer. Para nos enaltecer, a gente precisa diminuir as outras pessoas, porque nós somos inseguros, nós somos frágeis. Esse é um problema muito grande. Então, lá, quando eu li a passagem do Evangelho, lá no início, do argueiro e da trave no olho, Jesus, ele é bem incisivo e duro conosco, quando ele nos chama de hipócritas. Hipócritas, que quer dizer falso, fingido. Mas por que ele é tão duro? Porque nós realmente somos hipócritas. Na medida em que criticamos o outro, sem olhar para dentro de nós, sem olhar para os nossos defeitos. Porque para eu apontar os erros do outro, será que eu já me vi livre dos meus erros, dos meus defeitos, dos vícios? Quando eu critico a outra pessoa por ela ser autoritária, por ela ser impaciente, por ela ser mal educada, será que eu já me vi livre desses defeitos? Porque quando a gente reconhece os defeitos no outro e esses defeitos eles nos incomodam, é porque nós também temos esse defeito. Realmente, se você vê um defeito na outra pessoa e aquilo é indiferente para você, você deixa passar, tudo bem. Pode ser que você não tenha esse defeito, mas se você vê um defeito naquela outra pessoa e esse defeito te incomoda, a ponto de você comentar, a ponto de você sofrer, a ponto de você comentar isso, é porque você também tem esse defeito. Então é preciso analisar, olhar para dentro. Se esse defeito te incomoda, analisa o seu íntimo e procura melhorar esse defeito que
que você acha que só existe na outra pessoa. Tem uma frase muito certa que fala que quanto mais João fala de Pedro, mais eu conheço João e menos eu conheço Pedro. Porque quando eu falo de outra pessoa, na verdade, eu estou falando sobre o meu parâmetro, sobre o meu ponto de vista. E eu estou ressaltando o que existe dentro de mim. Eu transfiro para o outro aquilo que não admito na minha personalidade. Então, por isso essa frase é tão certa. Mas você também deve estar se perguntando, se ninguém é perfeito, porque eu não sou perfeita, você não é perfeito, por isso nós estamos aqui. Ninguém tem o direito de repreender o próximo? E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eles vão nos dar a resposta. Não. Se temos que criticar alguém, que seja com moderação, que seja para auxiliar aquela pessoa, que seja com um fim útil e não para denegrir aquela pessoa, não para humilhar, não para propagar aquele defeito, aquele problema que a pessoa tem. Então, o que vale, o que nós temos que observar é a intenção. Se você vê um defeito na outra pessoa e isso não vai ser útil, não vai servir como um alerta para aquela pessoa, você vai apenas denegrir aquela pessoa, você vai propagar aquela notícia, hesite, não fale, não comente, porque isso é muito importante, é um exercício que tem que ser feito diário para a gente conseguir exercitar a indulgência em nós, sermos pessoas melhores, olharmos mais para nós e menos para os outros, encontrar na outra pessoa sempre as qualidades, porque todos nós temos qualidades. Todos. Ninguém é 100% ruim e ninguém é 100% bom. Então nós precisamos olhar essas qualidades nas outras pessoas. Mas tem algum caso que seria útil revelar o mal de outrem? Eles perguntam aos espíritos. E eles, mais uma vez, nos dão uma resposta muito sábia, questão muito delicada. E a gente tem que analisar se a imperfeição do outro ela for prejudicar somente o outro, somente aquela pessoa, eu tenho um defeito que só me prejudica. Então eu não falo nada. Eu não tenho que falar, eu não tenho que ressaltar aquele defeito. Mas se esse defeito prejudica o coletivo, outras pessoas, então é preferível falar do que se omitir. Mas sem denegrir, sem humilhar, sempre com o intuito útil, com o intuito de ajudar. Bom dia, Lidiane, seja bem-vindo. E é muito importante outro ponto, que lá na questão 886, quando Kardec indaga aos espíritos qual é o verdadeiro sentido da caridade, como entendia Jesus, a resposta é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Olha a importância da indulgência, que ela está inserida lá dentro do conceito de caridade como entendia Jesus. Indulgência é caridade, é uma forma de caridade. Para sermos caridosos, nós temos que ser indulgentes. Sem indulgência não há caridade e fora da caridade não há salvação. A caridade abrange todas as relações que nós temos com os semelhantes e ordena a indulgência, porque nós temos necessidade da indulgência. É muito triste quando a gente vai numa loja, por exemplo, comprar algo e nós somos bem atendidos porque estamos mal vestidos no conceito da sociedade, no conceito desse mundo materialista. Eu já passei por uma situação de ir a um restaurante, sentar, não havia qualquer placa
de reservado e o garçom depois pedir para a gente se levantar porque chegou um homem rico com a esposa e ele gostava de sentar naquela mesa. Então, são situações sutis que a gente passa no dia a dia e que fica muito ressaltada a falta de indulgência das pessoas. Porque as pessoas olham muito, nós olhamos, as pessoas não, porque às vezes a gente também se inclui em determinadas situações nesse conceito. A gente olha muito a condição financeira, a gente olha muito como a pessoa está vestida, a gente ressalta essas virtudes materiais, esses conceitos materiais, esses conceitos mundanos, em detrimento do caráter, da conduta da pessoa. Então isso é muito triste, porque a falta de indulgência está nos pequenos atos sutis, mas que revela quem nós somos. São pequenos atos do dia a dia de discriminação, de preconceito, que ressalta a falta de indulgência. E por que nós devemos ser indulgentes para com os outros? Porque nós precisamos de indulgência. Porque nós não somos perfeitos. Porque nós precisamos nos espelhar nos ensinamentos de Jesus Cristo, que foi o ser humano mais perfeito que pisou sobre a terra e que usava de indulgência em todos os momentos da sua vida terrestre. Ele não tinha distinção entre rico e pobre, entre negro, branco, entre nada. Ele tratava a todos igualmente. Ele não discriminava aqueles que eram relegados da sociedade, os leprosos, os doentes, ninguém. Jesus sempre foi um exemplo e é um exemplo para nós. E nós vivemos um momento de extrema intolerância. Intolerância de gênero, intolerância religiosa, intolerância de condição financeira, de cor. O mundo, as pessoas estão extremamente intolerantes. Então, por isso, é necessário o estudo, o aprofundamento dessa virtude tão importante, que é a indulgência. Observar as nossas atitudes nos mínimos detalhes no dia a dia, para que a gente possa observar o caráter das pessoas. Porque o que importa não é a religião, o que importa não é, às vezes, a pessoa não ter religião. O que importa não é a condição financeira, o que importa não é ser negro, pardo, branco, o que importa é o caráter. A grande maioria dos criminosos, por crimes que estão reclusos, por crimes bárbaros, são heterossexuais. E por que nós recriminamos os homossexuais? A corrupção, o desvio de verbas na administração pública atinge milhares de pessoas, prejudica milhares de pessoas. E esses crimes são cometidos por pessoas que têm boas condições financeiras, que têm condição intelectual, entende o que está fazendo. Muito bem, por sinal. Arquiteta planos, montam quadrilhas para desviar dinheiro público. Então, o que a gente tem que observar é o caráter, a conduta da pessoa, não tem como generalizar. E para ressaltar essa virtude, para a gente exercitar essa virtude da indulgência, é necessário, é muito importante a empatia. A gente ouve muito falar em empatia hoje em dia. Você sabe o que é empatia? Empatia é você se colocar no lugar do outro. É entender que cada pessoa é um ser único, com habilidades, com vivências únicas, com experiências muitas vezes diferentes que fizeram com que essa pessoa agisse daquela forma que ela agiu. Muitas vezes nós queremos que a outra pessoa seja como nós, haja como nós, mas
nós nos esquecemos que essa outra pessoa é diferente de nós. Cada ser humano é único, é individual. Não tem como querer que essa pessoa haja como nós, porque muitas vezes nós somos os errados. Então, quando alguém nos ofende, vamos parar, pensar, tentar se colocar no lugar do outro. Será que foi eu que... Muitas vezes a gente é ofendido, mas a gente se esquece que a gente começou aquela ofensa com a palavra que atingiu a outra pessoa, que ofendeu a outra pessoa. Então, coloquemo-nos no lugar das outras pessoas. Tentemos pensar como se fosse aquela outra pessoa, com a experiência que ela viveu, com os momentos difíceis pelos quais ela já passou. Tentar compreender as atitudes, tentar entender sob a ótica daquela outra pessoa. Isso é muito importante para a gente conseguir ser indulgente, colocar-se no lugar da outra pessoa. Às vezes ela tem uma atitude porque a vida levou ela a agir daquela forma. Então esse estudo de hoje, do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, é muito importante e nós precisamos refletir as nossas atitudes. Se você, nesse momento, saísse do seu corpo e olhasse, analisasse as suas atitudes com as outras pessoas, você teria vergonha? Ou você se sentiria orgulhoso? Responde aqui para mim. Você tem atitudes indulgentes? Ou você, na maioria das vezes, é vaidoso, orgulhoso, se acha melhor do que a outra pessoa? Depois dessas semanas de estudo das virtudes, dos defeitos, dos vícios, nós já temos condições de fazer uma análise sobre nós mesmos. Quais as nossas virtudes, quais os nossos defeitos, se eu ainda tenho vícios. E eu te pergunto, a que conclusão que você chegou? Você é perfeito? Eu tenho certeza que a maioria aqui vai responder que não. Eu não sou perfeita. Você não é perfeito. Então, se você não é perfeito, você acha que tem condições de julgar as outras pessoas? De repreender aquele defeito que você detectou na outra pessoa? Você acha que tem condições? É um exercício difícil, mas é necessário nós detectarmos os nossos defeitos para a gente refletir e melhorar. Fazer a nossa reforma íntima, detectar essas fraquezas, essas imperfeições, para a gente erradicar esses defeitos e enaltecer as virtudes. Enaltecer a virtude da indulgência, da caridade, da benevolência, do amor ao próximo, porque todas essas virtudes se resumem numa só, que é o amor ao próximo. Amar ao próximo pressupõe amar a nós mesmos, porque nós só damos o que a gente tem dentro da gente. Se eu não me amo, eu não amo o próximo. Se eu não sou indulgente comigo, a gente tem que ser rigoroso com as nossas imperfeições, mas nós temos que detectá-las, mas temos que ser indulgentes com as imperfeições dos outros. Assim, nós conseguiremos ser caridosos no sentido amplo, assim como entendia Jesus. Então, eu agradeço mais uma vez pela paciência de vocês e espero ter contribuído. E eu quero que vocês levem essa reflexão para essa semana, prestando atenção nas atitudes, nos seus atos, nos seus comportamentos e tentando cada dia melhorar mais, evoluir, buscar no outro as virtudes, as qualidades e não ressaltar os defeitos, as imperfeições do outro.
Vamos encerrar com mais uma prece, fechando os nossos olhos, agradecendo mais uma vez por essa possibilidade de estudarmos, de aprofundarmos os ensinamentos de Jesus, sentindo lá no fundo essa música, pedindo proteção, amparo dos nossos amigos espirituais, dos nossos anjos guardiães, de Jesus, para que nos dê força, nos dê o amparo, nos dê condições necessárias para evoluirmos, para melhorarmos. E mais uma vez eu peço encarecidamente que todos, que você que está aí na sua casa, firme o seu pensamento em favor daqueles que estão doentes, daqueles que estão necessitados de cura, daqueles que estão sofrendo nos hospitais. Eu tenho uma prima que precisa de ajuda e eu quero que todos firmem o pensamento em favor dela, da cura, do melhoramento, da erradicação da doença e força a todos os que a rodeiam para que possa sustentar sempre na fé e no amor de Jesus Cristo. Que assim seja. Que vocês tenham uma semana de muita paz, de muita prosperidade e que Jesus sempre esteja com você.